Política Impura. Um olhar sobre a semana. Boa noite. Cá estamos outra vez para mais um programa de Política Impura. Connosco, Henrique Prior. Olá, Henrique. Viva, olá, boa noite. Olga. Boa noite. Como estás? Boa noite, caros espectadores. Muito bem. Bom, vamos fazer a revista das notícias da semana. Podemos começar, por exemplo, com os tribunais e o julgamento de Orlando Figueira e Manuel Vicente. Ora bem, o julgamento está a ser só de Orlando Figueira, não de Manuel Vicente. Orlando Figueira era um procurador da República que teve em mãos o caso de Manuel Vicente, que era um caso de branqueamento de capitais, decorrente de um investimento de 3,5 milhões de euros na compra de um apartamento, entre outras coisas, na compra de um apartamento, salvo erro, em Cascais, ou no Estoril. Repare-se, 3,5 milhões de euros. Ao tempo era o apartamento mais caro à venda em Portugal, foi comprado por Manuel Vicente. Onde é que ele foi buscar o dinheiro? Com o povo angolano a viver na miséria que nós sabemos, seria uma pergunta muito pertinente. Orlando Figueira, o procurador encarregado do processo, resolveu arquivar o processo, decidiu o arquivamento do processo. E posteriormente ele acabou por ir para instituições bancárias ligadas direta ou indiretamente a Manuel Vicente. Deixou o Ministério Público e foi para a vida privada, que aliás é o destino de muitos políticos. Neste caso passou a ser o destino também de um procurador. Costumava-se dizer que o interessante não é ser ministro, o interessante é ter sido... É a vida depois de ministro. É a vida depois de ministro. Orlando Figueira, em consequência disso, está acusado por ter recebido cerca de 800 mil euros de Manuel Vicente para arquivar o processo. Ora bem, o espantoso neste processo é que, primeiro, Orlando Figueira dá uma versão dos factos durante o inquérito e agora em julgamento outra exatamente contrária. Vemos aí a falta de caráter de alguém que está ou que esteve num órgão tão importante como é um órgão de decisão criminal, que é o Ministério Público. Depois, ele diz coisas extremamente graves e que não podem, ou pelo menos não deviam passar em claro. Ele diz que em processos muito importantes há o desaparecimento de documentos essenciais. Nesses processos, e o desaparecimento desses documentos pode levar ao arquivamento de processos. Sim, isso já vem sendo muito importante. Hábito em vários processos. É extremamente grave. Isso é extremamente grave. E ele disse isso com uma displicência, com uma vontade, como se aquilo fosse algo de normal. Isso é muito grave. E é muito grave que o Conselho Superior do Ministério Público, nomeadamente, o Ministério da Justiça, a Procuradora-Geral da República, não leva a cabo uma investigação séria sobre o assunto. Parece que ele disse isto, mas tudo passa em branco. Algo tão grave, tão importante na vida do país, como uma afirmação dessas, parece que passou em branco, é uma brincadeira. Ele disse isso, aliás, num ar de desplicência, de brincadeira. Ora, isso é muito grave e não percebo o silêncio da Procuradora-Geral da República num caso destes, nem da Ministra da Justiça. Eles deviam uma explicação ao país relativamente a esta afirmação.
Segundo, acho muito grave também a cedência, e entendo isso como a cedência, porque infelizmente parece que os tribunais acabam por ceder um pouco ao poder político. A separação de processos de Orlando Figueira e de Manuel Vicente parece-me de muito mau gosto. Para não dizer de muito má decisão e para não dizer de uma... Não terá a ver também para não causar muitos distúrbios a nível na relações entre Portugal. Mas a justiça é a justiça. Não deve preocupar-se com a realização da justiça. Não deve preocupar-se com os amuos de algum dirigente estrangeiro para com o nosso país. Ora, se a ter havido o ato de corrupção ativa por parte de Manuel Vicente, corrupção passiva por parte de Orlando Figueira, a ter existido, ele teria ocorrido em Portugal, não ocorreu em Angola. E foi dirigido um ato levado a cabo por um português, Orlando Figueira. Ora, a corrupção ativa e a corrupção passiva estão indissociadas. São indissociáveis. Não pode haver corrupção passiva sem haver corrupção ativa. Não pode haver corruptos sem haver corruptores. Ou melhor, parece que pode haver, porque no caso dos submarinos houve corruptores na Alemanha, mas não houve em Portugal. Mas não houve corruptos em Portugal. Mas não devia haver. E, portanto, os processos são absolutamente inscindíveis. E, lamentavelmente, parece que o Poder Judicial sucumbiu às pressões do poder político para separar os processos. Claro que separando os processos é muito mais fácil absolver Manuel Vicente. Nós percebemos, é a primeira cedência para a absolvição de Manuel Vicente. Sim. E percebemos como a justiça portuguesa cedeu às pressões angolanas. É lamentável, porque nós não somos uma colónia de Angola. Claro. Bom, vamos passar à frente a um outro julgamento, o julgamento de Lula da Silva e o perigo da democracia no Brasil. É outro caso muito grave porque no caso de Lula da Silva eu tive acesso a um diálogo extraído do processo em que o juiz do processo o juiz Moro faz um interrogatório. Desde logo estranha-se que o juiz que faz o interrogatório deduz a acusação, receba a acusação e faça o julgamento e faça a decisão. Isso é uma coisa absolutamente impensável em Portugal. Não dá o mínimo de garantias de defesa ao arguido. Mas passando ao sistema brasileiro, passando pela iniquidade do sistema e falta de transparência do sistema, isso propicia a falta de transparência do sistema judicial. O diálogo é perfeitamente surrealista. O diálogo entre Lula da Silva e o juiz Moro é perfeitamente surrealista. O juiz Moro pergunta: olha, o apartamento, porque está em causa um apartamento que Lula diz que não é dele, nunca o comprou, nunca o recebeu e não o habitou. E dizem, o juiz Moro e agora estes três juízes de Porto Alegre disseram que é dele que o comprou e que comprou com dinheiro proveniente de um suborno. Ora bem, o diálogo entre o juiz Moro e Lula da Silva é absolutamente surrealista. O juiz Moro pergunta: olha, o apartamento é seu? Não, não é. Mas eu estou convencido que é seu, mas mais ou menos isto. O diálogo, eu não transcrevo literalmente mas, as ideias. Mas estou convencido que é seu. O senhor tem algum documento a provar que ele é meu?
Não tenho nenhum documento, é por isso que lhe estou a perguntar se é seu. Mas olha, eu digo-lhe que não é meu. Então, e o senhor alguma vez o comprou? Nunca comprei. Alguma vez o habitou? Não, nunca o habitei. O senhor tem a certeza que não habitou? Tenho a certeza que não habitei. O senhor tem a certeza que nota-se o claramente apartamento que não é seu? o juiz está feito. Não é meu. O senhor tem alguma prova escrita de que algum documento que prove que o apartamento é meu ou que eu recebi dinheiro por causa do apartamento? Não, mas eu quero ouvir isso de si. E Lula negou sempre. Sim. Negou sempre a compra do apartamento, negou o uso do apartamento, negou qualquer interesse no apartamento. Ora bem, a condenação foi feita com base em algo extremamente perigoso, que é a delação premiada. A delação premiada consiste mais ou menos nisto. Um indivíduo que está indiciado de um crime, ele sofre uma redução da pena ou, eventualmente, a extinção da pena, se acusar outros da prática de um crime. Isso já vem dos tempos da Santa Inquisição. Pois, já vem dos tempos da Santa Inquisição. Sim. E repare-se no perigo que isto sucede. Um criminoso, para se libertar de um crime, denuncia um inocente. Isto é gravíssimo, aquilo que está a passar no Brasil. E ele foi condenado com base nisto. Não foi, ou melhor, formalmente foi condenado com base nesta delação. Não em qualquer documento, nada. Não há um único documento a comprovar que o Lula comprou, ou lhe foi dado, ou viveu, utilizou aquele apartamento. Não há nada. O que há é apenas a delação premiada. E isso indicia uma coisa. Até que ponto os juízes servem o poder político? Porque, no fundo, isto é uma forma de impedir que Lula se candidate às eleições presidenciais, que ele ganharia com toda a certeza. Sim, claro. Repare-se que o processo andou com uma rapidez enorme. Outros processos no Brasil não andam, são arquivados de gente comprovadamente corrupta, documentalmente comprovado que é corrupto, e os processos andam anos ou não andam. No caso do Lula, andou com uma velocidade inusitada, e isto depois de nós sabermos que a única pessoa que comprovadamente não era corrupta, que era a Dilma Rousseff, foi afastada do poder por indivíduos, por uma Câmara que maioritariamente está iniciada como corrupta. Cerca de metade dos deputados federais brasileiros estão indiciados por crimes de corrupção. Sim. E é essa Câmara que consegue destituir uma Presidente que não é corrupta, que é uma pessoa honesta. Sim. Veja-se veja-se em que perigo está a democracia em circunstâncias destas. Um poder judicial que está subordinado ao poder político, ao poder político de direita, e este ao poder económico, à corrupção, a tudo aquilo que existe de pior no Brasil, e que tem feito do Brasil, que é o país mais rico do mundo, um dos países pobres do mundo. Sim. Com tantas riquezas naturais. Toda a população brasileira podia ter um bom nível de vida. E há um decréscimo do nível de vida da população. Há um decréscimo do nível de vida da população. E uma concentração cada vez maior de riqueza num reduzido número de pessoas no Brasil. São Paulo é a cidade do mundo que mais helicópteros privados tem por pessoa, porque os senhores do dinheiro não andam pelas ruas, voam de helicóptero e têm heliportos no cimo dos seus prédios ou dentro das suas mansões. Isto é extremamente grave, e não é apenas uma questão brasileira, é também uma questão de cidadania universal, porque nós somos cidadãos portugueses, os brasileiros são cidadãos brasileiros, mas todos nós somos cidadãos do mundo.
E aquilo que se passa no Brasil, então para Portugal, particularmente, não deve ser indiferente. E os portugueses devem denunciar esta corrupção no poder judicial e no poder político dominante atualmente no Brasil, para que o Brasil possa sobreviver como nação digna de ser, para que não seja, como disse Trump, um shithole. Sim, exato. E vamos passar agora Uma sanita. A Portugal e o acordo governativo. Tu chamas-lhe outro nome, Henrique? Geringonça. Eu acho Eu não extremamente interessante. Gosto muito de geringonça. É uma coisa que funciona, que à partida parecia não funcionar. E demonstrou que afinal de contas funciona, e funciona bem, até está a funcionar muito bem. Eu penso que a eleição de Rui Rio pôs em perigo esta solução, este acordo das esquerdas em Portugal, ou aparentemente punha em perigo. Rui Rio está a tentar a todo o custo o Bloco Central, mas António Costa já disse claramente que o país está a funcionar bem, a geringonça tem bons resultados, que o essencial está a funcionar e que dá cada vez mais esperança aos portugueses, e quem está no bom caminho não deve mudar. Quem está em boas companhias não deve mudar. Eu creio que foi uma machadada definitiva no Bloco Central, que não seria nunca saudável para a democracia portuguesa. Espero que o PS e António Costa particularmente não se deixem seduzir por Rui Rio. Penso que não o farão, até porque a maior parte dos militantes do PS é favorável a esta solução política e não favorável a um Bloco Central. Por outro lado, os resultados da nossa economia, com um crescimento notável e próximo dos 3%, e sobretudo aquilo que sucede, saíram agora os resultados da execução orçamental de 2017 e do quarto trimestre de 2017, e pela primeira vez depois do 25 de Abril nós tivemos um saldo orçamental positivo de 1,5%. Mesmo depois de pagos os juros da dívida pública, tivemos um saldo orçamental positivo de 1,5%. Pagaram-se agora 800 milhões da dívida mais cara ao FMI. Neste momento, a dívida portuguesa, do Estado português, a dívida pública, tem juros que rondam no máximo 1%, o que é um salto enorme na vida do país. Isso augura um futuro promissor para a nossa economia, o fim da pressão sobre as gerações futuras e a possibilidade de o Estado voltar a fazer investimentos e que a economia volte a crescer, não só por força do investimento privado, mas também por força do investimento público. Este ano de 2017 foi um ano excelente para a economia portuguesa, e se não tivesse havido aqueles trágicos acontecimentos dos incêndios, seria um ano em pleno para o próprio governo do Partido Socialista e da esquerda associados governamentalmente. Muito bem. E relativamente à luta das trabalhadoras da Triunfo, penso que elas alcançaram agora ultimamente uma vitória. Convém dizer várias coisas sobre o assunto. Primeiro, é a forma como as multinacionais recebem subsídios e deslocam a sua atividade para o estrangeiro sem o mínimo de respeito
por trabalhadores. Gente que durante 20, 30, 40 anos trabalhou naquela empresa, deixa de ter o seu posto de trabalho por uma deslocação de atividades para o estrangeiro, depois de receberem subsídios por parte do Estado e da União Europeia para investirem e manterem a empresa em funcionamento. Depois, a luta das operárias da Triunfo foi uma luta notável. Elas durante 20 dias, dia e noite, estiveram ali para não deixar sair as máquinas nem as matérias-primas, porque o habitual é, nestes casos, desaparece tudo e depois não há património para ser executado. Elas estiveram ali, 200 trabalhadoras estiveram ali dia e noite, e não deixaram numa luta sair notável. das fábricas, Também as é máquinas. lamentável, também é lamentável. É para se mostrar que a classe trabalhadora nem sempre é unida. Eram 453, salvo erro, trabalhadoras, e só cerca de 200 ou 200 e poucas é que estiveram lá, dia e noite. Mas, curiosamente, no final, quando foi decretada a insolvência e quando tudo estava bem, apareceram todas. Para a luta, não. Mas depois, para receberem os benefícios da luta de uma minoria, apareceram todas. Devo ressaltar a presença da Maria Antónia Paula, a mãe do Primeiro-Ministro, que esteve junto das trabalhadoras e as apoiou na sua luta. Sim. É de realçar essa presença. E a ausência de Marcelo Rebelo de Sousa, que perante um caso desses, recusou a receber as as trabalhadoras da Triunfo. Sim. É muito mau. Bom, então agora vamos outra vez a Angola e o lobby por Angola, onde temos Portas e Durão Barroso, o José Luís Arnaud, Passos Coelho, Proença de Carvalho. São sempre os mesmos, é a gente, isto é, nós vemos aqui, se olharmos para isto, é o Estado-Maior do PSD e do CDS, a fazerem lobby por Angola. Isto é, os negócios, os grandes interesses que lá têm. O dinheiro, os grandes interesses. É curioso que a gente toda ela fala em patriotismo. É muito patriótica esta gente, mas sobretudo é patriótica para os negócios que lhes metem dinheiro ao bolso. E todos eles foram ministros, primeiros ministros. Todos passaram, de uma certa forma. Todos passaram pelo poder. E aquilo que se está a verificar é que o que é bom, o que dá mesmo dinheiro, é ter passado pelo poder. Exato. É ser ex-primeiro-ministro ou ser ex-ministro, porque isso é que dá dinheiro, porque permite abrir portas que de outro modo não seriam abertas e que permite a realização do lobby, que nem sequer está registado, não paga impostos e que não se sabe quanto é que recebe e do que é que trata. É curioso, gente com aquela aparência de honestidade, como o Portas, como Passos Coelho, como Durão Barroso. Eu já não digo Arnaud, porque nem Proença de Carvalho, porque é gente de tal modo queimada que já ninguém tem a mínima credibilidade em pessoas como o José Luís Arnaud e o Proença de Carvalho, que são gente dos negócios, são advogados de negócios que transitam do Parlamento para o Governo, do Governo para os negócios. A sua advocacia é uma advocacia exclusivamente de negócios e de grandes negócios, onde eles metem milhões ao bolso e depois vêm aqui, apresentam-se publicamente como pessoas recomendáveis. É importante que estas pessoas sejam denunciadas, porque se há país onde os negócios estejam mais dependentes da corrupção, nós sabemos que é Angola. Sim. E qual é a posição do Estado angolano relativamente a isto? O Estado angolano aproveita-se bem disto. Eles são... eu não digo como que funcionários do Estado angolano, mas são pontas de lança do Estado angolano em Portugal e no mundo. Fazem lobby
pelas empresas angolanas, por algum Estado angolano, por muita corrupção angolana, por muito do que há de pior em Angola. Sim. Bom, e vamos passar a Trump. O Trump foi ao Fórum Económico de Davos. O que é que ele lá foi fazer, Henrique? Bem, apresentou-se em Davos um Trump muito sereno e com uma pausa de chefe de Estado, que é coisa que ele não costuma ter. Ele... é curioso que ele tem uma pausa de muita coisa, mas não de chefe de Estado, e foi apresentar-se com ar sério e foi vender a América mais uma encenação aos empresários europeus. E o que é que ele lhes foi dizer? Foi-lhe dizer-lhes isto: a América é um ótimo país para investir, eu baixei os impostos, portanto vocês podem investir e investir cada vez mais, não há problemas nenhuns, invistam nos Estados Unidos, criem empregos nos Estados Unidos, criem riqueza nos Estados Unidos, que eu baixei os impostos e vocês podem ser cada vez mais ricos investindo nos Estados Unidos. É isto que no fundo ele está a dizer. E os empresários europeus, desde a Bayer, a Nestlé, outras grandes empresas, todos eles se empurraram para serem os que estavam ao lado de Trump num jantar que houve com os empresários europeus e Trump. Ora bem, ele disse isso, mas não disse outra coisa. É que, entretanto, lançou maiores impostos sobre a importação de telemóveis e de aço. Isto é, ele que fala no investimento nos Estados Unidos, mas simultaneamente ele lança impostos sobre as importações de produtos que deviam vir para os Estados Unidos e que fazem concorrência aos bens produzidos nos Estados Unidos. Claro que é óbvio que os Estados prejudicados com estes impostos vão retaliar. Isto não augura nada de bom para o comércio internacional. Trump diz, por um lado, a América primeiro, e depois diz, nós somos favoráveis à globalização e ao comércio internacional. Mas a América primeiro e lança impostos. E, sobretudo, lança impostos alfandegários para as importações e baixa os impostos para os empresários os grandes empresários. Para os grandes empresários americanos ou europeus ou mundiais que investam na América. Isto é, aquilo que ele faz é provocar uma concentração enorme de riqueza dentro da América. Repare-se, as pessoas não sabem, há enormes cidades americanas, grandes cidades americanas, com cerca de 100 mil habitantes, que em muitas zonas ainda têm esgotos a céu aberto. Sim. Pessoas que vivem na imensa miséria, que não têm direito à saúde. Cidades infestadas de ratos, sem transportes públicos na América. Porquê? Porque os impostos são apenas para a classe média e para as classes baixas e os ricos não pagam impostos. Os ricos pagam menos impostos, qualquer multimilionário paga menos impostos do que a sua secretária. Ora bem, para além dessa injustiça inerente à nação americana, há outra coisa extremamente grave que isso pode produzir. É que, felizmente, o comércio internacional e a globalização, há muita gente, até curiosamente, estranhamente, gente de esquerda, que é contra a globalização. Mas a globalização é altamente benéfica para o mundo, por equilibra o mundo. Sabe-se que a economia mundial vai crescer no ano de 2018 cerca de 3,7%. São as estimativas do Fundo Monetário Internacional. E os países que mais vão contribuir para esse crescimento da economia mundial vão ser a China, a Índia, a Indonésia, o Paquistão, a Argentina e as Filipinas. Isto é, tudo países
do terceiro mundo, países pobres, que estão a crescer notavelmente. Isso significa que esses países estão a produzir riqueza, mais riqueza que outros países, o que é benéfico para os outros países. Repare-se que o crescimento desses países beneficia também o crescimento dos países já mais ricos, mas, sobretudo, faz elevar o nível de vida e dignidade das populações desses países do terceiro mundo. Sim. Por isso, a globalização é o caminho. A Terra é demasiado pequena para estar dividida por países envolvidos em muralhas. O derrubar muralhas, o derrubar barreiras é importante para uma humanidade livre e justa. E a globalização, uma globalização justa, permite uma humanidade mais livre e mais justa. E, infelizmente, Trump está a tomar medidas contra isso. Convém que a Europa esteja atenta e que não se deixe dominar pelas políticas de Trump. Sim. E que saiba responder com firmeza às agressões que Trump está Esperemos que sim. Pronto a lançar. Ficamos por aqui hoje. Henrique, obrigada. Obrigado eu, Olga, pela tua colaboração e obrigado, senhores espectadores, por nos terem escutado. Até para a semana, é mais uma Política Impura. Até para a semana, até ao próximo sábado. Boa noite, obrigada.